Nos anos 80, um capitão do Exército Brasileiro ganhou fama por reivindicar melhores salários para as tropas. Como os militares seguem hierarquia e disciplina rígidas, essa reivindicação fazia desse capitão um insubordinado. Ele concedia entrevistas sem consultar o exército, ele desrespeitava os seus superiores e foi chamado por um poderoso general de mau militar. Mas certa vez, esse capitão foi pego com rabiscos que mostravam que ele poderia ser algo ainda mais perigoso que um mau militar. Ele poderia ser um terrorista que tinha desenhado um plano para explodir tubulações de água, causar o caos no Rio de Janeiro. Esse caos exigiria a presença das tropas e, assim, ele ganharia argumentos para pedir aqueles salários maiores e outras vantagens para os seus. Esse capitão acabou tendo que sair do exército. Não chegou a ser devidamente punido, mas saiu pela porta dos fundos, como o mau militar que tinha sido até ali. Mas, com a fama que ele ganhou, acabou entrando para a política e fez uma carreira que poderia muito bem ter terminado em 1999. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. A política só existe para que o poder não seja disputado na base da violência. Se um deputado fala em matar um presidente da República, esse deputado sozinho invalida o parlamento inteiro. Mas ninguém se tocou e aí ele continuou. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! A homenagem ao torturador era outro sinal de que esse capitão precisava ser parado. Mas, mais uma vez, o Brasil teve com o capitão uma tolerância que o capitão mesmo não teria com ninguém. Como aquela proverbial maçã que pode contaminar toda a caixa e fazer tudo ao seu redor apodrecer, o nosso capitão infectou toda a política brasileira. Ele despertou o pior nas pessoas, empoderou o ódio e a violência. Foi chamado de mito, se elegeu presidente, pelo voto, mas governou como o militar preguiçoso e indisciplinado que sempre foi. Até que veio uma pandemia. E aí, aquelas 30 mil mortes que ele tinha mencionado nos anos 90, se aquilo era um objetivo, ele se superou. A minha especialidade é matar, sou capitão de artilharia. Pelo voto, o Brasil não deixaria esse capitão continuar sendo presidente. Então, para manter o poder, ele voltou às origens e bolou mais um plano terrorista. Para ele, que já tinha saído de tudo impune até ali, não deve ter parecido uma aposta muito perigosa. Ele nunca tinha sido punido. Por que é que isso mudaria agora? Pois bem, isso está mudando na história dele e, graças ao bom Deus, que tantas vezes teve seu nome usado em vão, isso está mudando na nossa história também. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil. Certas ou não nos cabe esse juízo. Nós não somos um tribunal da história, nós somos o tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Esse é Flávio Dino, um dos 5 ministros da primeira turma do STF encarregados de julgar Jair Bolsonaro pela trama golpista que garantiria a continuidade do capitão no poder depois de assassinar alguns adversários e prender tantos outros. Flávio Dino abre o voto dele dizendo que esse é um julgamento qualquer. A primeira observação
tendente ao cumprimento do dever do artigo 93, inciso 9 da Constituição, sobre a motivação da decisão judicial, é exatamente a de que esse é um julgamento como outro qualquer. Por que é que ele precisa pontuar que esse é só mais um julgamento, apesar do caráter histórico? Deve ser porque o réu não aceita o julgamento, da mesma forma que antes não aceitava o resultado da eleição. E deve ser também porque o réu incentiva uma conspiração internacional que pressiona a Suprema Corte brasileira a não cumprir o seu papel, que é o de julgar. Enquanto o julgamento acontecia, a pressão vinha da Embaixada dos Estados Unidos, pelo Twitter. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? O Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o palio da Constituição de 88. E da mesma forma que negou os efeitos das pressões externas, o ministro combateu alguns argumentos das defesas dos réus. Houve um incômodo entre os advogados com as perguntas feitas pelos ministros. Uma das coisas que os senhores advogados, as senhoras advogadas diziam e me alegrava é que eu tinha feito muita pergunta. Porque o juiz que faz pergunta é o juiz que está interessado no caso. O advogado de Augusto Heleno, um dos generais que conspirou com Bolsonaro, foi o mais eloquente ao reclamar dos juízes que, segundo ele, perguntam demais. Somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? E aí está a resposta de Flávio Dino. O juiz, disse o ministro Alexandre, não é uma samambaia. Eu achei uma alusão muito simpática e poética. Uma samambaia jurídica. Uma samambaia jurídica. Eu achei, até porque a samambaia é uma planta frágil. E achei, portanto, que isso revela características suas, ao contrário do que dizem. Então, é uma planta humana, eu diria, entre aspas, claro. É uma planta humanizada, convive nos lares, nos jardins. Ora, tradicionalmente, o que a doutrina diz? O juiz não é um convívio de pedra, nem no processo civil, nem no processo civil. O juiz comparece no processo civil com deveres. Estão no artigo 139 do Código de Processo Civil. Não existe um único modelo de sistema acusatório no mundo. É falsa essa díade de que é inquisitivo ou acusatório. E se é acusatório, é bom. Se é inquisitivo, é ruim. Onde que está escrito isso? Que nós temos experiências internacionais. Na Alemanha, você tem um modelo em que o juiz comparece à produção probatória. E o sistema é acusatório, como no Brasil. Então não é porque o juiz faz pergunta que o sistema acusatório está sendo violado. O voto de Flávio Dino também se dedicou a sustentar a validade da delação de Mauro Cid, o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A delação é questionada pelas defesas dos réus e é muitas vezes apontada como inconsistente. Dino citou o exemplo do relato de Mauro Cid sobre o momento em que ele recebe de Braga Neto uma caixa cheia de dinheiro
para financiar a operação militar que eliminaria as autoridades no caminho do golpe. Ao relembrar esse episódio, Dino mostra que os advogados se apegam a alguns detalhes menores, na esperança de invalidar a delação como um todo. Eu lembro que houve uma abordagem sobre onde Braga Neto teria entregue o dinheiro para Mauro Cid. Não, foi na garagem, foi na biblioteca, ou foi na piscina do Alvorada. Os 3 lugares são contíguos. Provavelmente eles cabem nessa sala. Claro que eu fui lá. Então, aqui é a garagem, você anda alguns passos, ali está a biblioteca, e você anda outros tantos passos, aqui está a área da piscina. Essa diferença é suficiente para dizer que não há credibilidade alguma no quanto dito? E parece que não. É uma diferença razoável em relação aos limites, repito, da mente humana. E ao final, Dino sinalizou que, ao discutir as penas para cada um dos réus, ele pretende considerar quão longe cada um foi na trama golpista. Quem abandonou o barco antes deve ter essa desistência considerada, independentemente do motivo que o fez pular fora. Uma má notícia para Braga Neto e especialmente para Jair Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. É como voto, senhor presidente. Acabou, porra! Ponto final em mais um textão, ressaltando aqui que o voto de Dino foi o segundo. Ainda falta o do Luiz Fux, o da Carmen Lúcia e o do Cristiano Zanin. Aí a gente vai conhecer o resultado desse julgamento, até o final dessa semana, né? Tô gravando isso há, olha só, 1h11 do dia 10. Aí amanhã cedinho eu acompanho o voto do Luiz Fux. A ideia é fazer um resumo, fazer um vídeo para cada um dos votos. Se eu tiver energia, né? A essas alturas aqui já tô cambaleando, rapaz. Mas não tô cambaleando sozinho, não. Porque depois do final vem o finalzinho, você sabe, né? São os apoiadores desse canal, você pode se juntar a nós, tá? Dá uma olhada na caixa de comentários, tem fixado ali o caminho para você ser uma das vozes que fala aqui no nosso PS. Flávio Dino foi um gigante no voto dele. O ministro Flávio Dino é, de longe, o meu preferido, e não por uma afeição pessoal sem motivo, mas porque o trabalho dele, desde que assumiu o cargo, tem sido no sentido de uma efetiva proteção dos direitos sociais e do patamar civilizatório mínimo. Pelo menos assim eu tenho conseguido acompanhar. Dino deixou bem claro no voto dele que não há anistia para ataque à soberania nacional. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional por emenda pode suprimir. E esse voto de Flávio Dino foi de uma didática, foi de uma precisão, chega a ser um voto carinhoso do ponto de vista de afagar o bom direito. Ele trata o direito com carinho e é muito bom quando a gente vê um jurista praticando o bom direito. Infelizmente, tudo que está sendo feito nesse julgamento histórico, com todas essas evidências, nada disso, infelizmente, está furando a bolha
dessa gente enlouquecida por uma lavagem cerebral. Basta ver o Garrone que mergulha nesses grupos bolsonaristas e eu vou te falar, é insalubre. Atenção, estes eram os senhores comandantes na época em que havia dúvidas sobre o resultado das eleições de 2022 e o presidente Bolsonaro, um nacionalista, legalista, conservador, estribado nas 4 linhas constitucionais, queria apenas que os votos fossem recontados e conferidos, tudo dentro das 4 linhas. Na mesma frase ele usa a expressão 4 linhas, das quais ele nunca saiu, mas não teve o apoio desses comandantes, com exceção da Marinha, que ter seguido a opção constitucional e legal está sendo processado, faltou uma palavra, por ter seguido, está sendo processado injustamente como golpista. E agora, tudo passado a limpo. Se sabe quem de fato deu o golpe. Então quem deu o golpe foram os generais que não embarcaram no golpe, entendeu? 2-0 a favor da condenação de Jair Bolsonaro. Só falta um voto para ver o Bolsonaro preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Final, finalzinho e finalzinho. Aquele derradeiro momento em que eu digo, meu Deus, quero ir dormir, tô com sono. E você, se tiver o mínimo de energia, mas para mexer um dedinho assim, usa para se inscrever nesse canal, vai. Pô, eu ia gostar tanto. Valeu!